Eu escrevi e declarei também algumas vezes que demônios comem animais. Isso não é um julgamento meu. Isso é filosofia, isso é baseado na realidade. A realidade que não conseguimos mudar. É o que é. A natureza é assim. Sempre existiu a natureza. Animais são animais. Até onde eu entendo, tem sentimentos, independente do tamanho. Porque buscam alimento, tem consciência. E espiritualmente tem uma alma ali, no animal com vida. Que tem um histórico infinito essa alma. Em tempo passado, ela sempre existiu. Onde ela esteve, não sei. Até onde eu entendo a minha alma, eu já tive sonhos e acredito que sonhos têm relação com a alma. Em algum lugar no espaço-tempo. Os sonhos são confusos. Eu, eu entendo que são pesadelos. Para quem quer entender e não consegue entender exatamente o significado dos sonhos. O que, o que teve relativamente um pouquinho assim de coincidência com a realidade. Com o que já aconteceu, com o que veio a acontecer, com coisas que nunca aconteceram. Eu já sonhei com coisas que acredito que são impossíveis. A primeira pessoa, eu como animal, a primeira pessoa que eu me apaixonei assim, eu era adolescente. Eu já sonhei, mas era criança, né? Basicamente. Eu tinha uns 15 anos. Basicamente, isso eu entendo que é impossível acontecer. Essa pessoa vive, tem vida, mas já tem família, né? Já tem criança. Eu nunca beijei essa pessoa e eu já sonhei com essa, ganhando beijo dessa pessoa. Então é confuso, sonhos são confusos. Então por isso que eu entendi que são pesadelos, porque eu quero entender. Isso é só um desejo que eu tenho, mas que relação isso tem com a alma, né? Em alguma coisa concreta na realidade. É confuso. Eu já sonhei eu abraçando minha mãe e minha irmã. Algumas vezes que eu sonhei com meu pai, eu sonhei muitas vezes em Santa Rita do Passa Quatro. Sonhei com o carro que ele tinha, Caravan. Então, sonhos e algumas coisas têm uma relação assim próximo da realidade, né? Assim, coisas já aconteceram. Então, em relação que eu fiz a declaração, muitas vezes escrevi que demônios comem animais. Por causa disso, não porque eu quero, não porque eu estou julgando mal, não porque eu quero ofender alguém. Porque eu também, eu deixei de ser vegano há pouco tempo, coisa da minha cabeça, que eu entendi, eu pensei assim, mas eu pretendo voltar a ser vegano, porque filosoficamente é o bem. A natureza é o que é. Animais têm sentimentos. Animais de outras espécies nesse planeta que eu conheço precisam de ajuda. Controle de natalidade e até a humanidade controlar todos os elementos, organizar, separar materiais, aplicar tecnologia em tudo no máximo possível, ter o melhor para todas as pessoas e ajudar as outras espécies animais na medida do possível, com controle de natalidade, para cada vez menos existirem, né? Sem maltrato animal. E para a humanidade também. Para começar um ciclo de
das pessoas nesse planeta trabalharem trabalharem grátis, não precisar de dinheiro, para ter tudo bem grátis na capacidade técnica. Ter Ferrari, ter Lamborghini, para quem quiser, sim. Mas até chegar num patamar assim vai demorar. Não precisar usar couro de animal nos bancos. Ter lugares e máquinas para organizar e cuidar de vacas, bois e outras espécies de animais também na medida do possível. Para diminuir a natalidade ao ponto de, basicamente, eu entendo assim, a espécie humana. Acho que é a melhor possibilidade possível. Se existe alma e tem um histórico infinito e posteriormente também sempre vai existir, vai ser infinita a existência da alma. Então, o que é melhor? Existem bactérias. Tá, mas na medida do possível, outras espécies animais que têm sentimentos, que filosoficamente, o que depender da civilização humana tem que ter ajuda para sofrer menos, viver melhor, viver bem na medida do possível, da capacidade técnica. Perfeição não é questão de perfeição. É questão de nenhuma pessoa precisar trabalhar para cuidar de um boi, de uma vaca, de um porco, de uma porca, não precisar maltratar e comer tecnologias, coisas veganas, produtos veganos que são similares a naturais de vacas, bois. Existe até carne artificial, que foram, pelo que eu entendi, bioreatores que desenvolveram, são máquinas complexas, sistemas complexos, que basicamente colocaram um pedaço de uma carne animal e ela cresceu com insumos, pela lógica filosófica, né? Eu não estudei isso, mas com insumos e tecnologias para simular o sistema de vida do corpo animal, para fazer aquela carne desenvolver, crescer, sem precisar matar um boi, uma vaca. Mas são células animais. Tá, são células animais. Células animais têm a vida individual, têm sentimentos, têm cérebro, eu não sei. Qual é a realidade e qual é a capacidade tecnológica e das pessoas que estudaram e estudam para isso? Eu não sei. Então são coisas que eu não estudei, né? E acredito que o limite da capacidade humana para fazer o bem vai ser o limite, já não é a responsabilidade das pessoas. A natureza é assim. Tem coisas que a civilização humana não vai conseguir resolver. Todos os problemas naturais de relacionamento com outras espécies animais, até bactérias na boca. Existe a possibilidade de não existirem bactérias e a vida humana existir? É complicado, né? Coexistência de bactérias nos corpos. Então é a filosofia realista essa. É natural, não tem o que as pessoas fazerem, por mais que queiram fazer o bem, consigam fazer o bem. E acredito que vai ser difícil começar o ciclo para fazer o bem. Ser tudo vegano e as pessoas trabalharem grátis para ter tudo bem grátis na capacidade técnica. A prioridade. Explorar. O Brasil, naturalmente, ele tem materiais que precisam ser organizados. E outras espécies animais que é sem maltrato animal na medida do possível e criar zoológicos e começar a separar as espécies animais, machos de fêmeas, para não procriarem. Isso para todas as espécies animais que tem na natureza na medida do possível. Mas vai demorar. Vai demorar para
para o planeta ter união e todas as pessoas não se importarem em saber um idioma. Não sei qual que seja o inglês, que é o mais popular no planeta. Ah, mas e os outros idiomas? Que não sejam prioridade, né? Pode, pode ser assim, tem o principal para as pessoas aprenderem e o outro não tem problema, ou outros, né? Isso ficar a critério das pessoas. Ah, das culturas regionais, os países vão continuar mantendo outro idioma na educação das crianças, ou mais de outro, mais do que, né? Tem escolas com 3, 4 idiomas, acredito, né? Que tem escolas especializadas nisso. Eu não duvido. Mas que pelo menos um idioma seja efetivo, mas desde bebê. Para isso as pessoas vão precisar começar a falar o idioma principal, aprender mesmo. Quando tiver escrito nos lugares, nas lojas, nos jornais, ter o texto cultural da região e o principal idioma, se não for o idioma brasileiro, língua portuguesa, né, descendente da língua portuguesa, mas existem muitos dialetos. Existem muitas palavras que têm outro significado na língua portuguesa original lá de Portugal. Então a vida, a realidade é complexa, é difícil. É só filosoficamente, porque para aplicar, somos reféns do capitalismo nesse planeta. Quem não tem condição financeira, basicamente vive nas ruas de esmolas. Eu já conheci várias pessoas, o André, o Osvaldo, o Fábio, lá na rua Ferreira de Araújo também. Agora vai construir um prédio lá no final, mas tinha gente morando ali na rua, com a esposa. Eu nem sei onde tá mais. Faz tempo que eu não vejo. É o Marcinho, tava morando lá na calçada. Construiu um barraquinho. Então, para as pessoas, a civilização humana conseguir resolver efetivamente esses problemas. Explorar com tecnologias e ciências tudo que tiver que explorar, separar materiais, seja na Amazônia, no Pantanal, ter plantações organizadas, porque as florestas vão ser exploradas, criar zoológicos, e as plantações sistematicamente serem organizadas, zoológicos para cuidar de animais capturadas. Organização não vai ser fácil. Agora na minha geração, enquanto eu estiver vivo, eu acredito que vai ser impossível, porque ainda estão existindo guerras, as pessoas estão gastando com bombas, com armas. Eu acho que organizações mais competentes tecnologicamente e capacitalmente, individualmente, porque estudaram, passaram em concursos públicos. Se tiver organização para fazer tudo bem, na capacidade técnica, aceitar ajuda de outros países para explorar toda a Amazônia, todo o Pantanal. Reconstruir tudo depois com tecnologias. Cidades novas que sejam,
com andares subterrâneos. Por que não? Se existe capacidade técnica, cisternas imensas, que até controlar todos os elementos do planeta vai demorar, mas o caminho é esse. Mesmo que não seja a intenção, mas tecnologicamente o desenvolvimento está nesse sentido. Essa é a realidade, essa é a filosofia realista. Eu consegui encontrar e apaguei os vídeos que eu encontrei, que eu entendi por que eu fui lá fazer doação e a mulher estava brava comigo e me expulsou de lá. Disse que viu o vídeo meu no Instagram fazendo reclamação lá na portaria, porque eu respondi algumas perguntas mais de uma vez, a mesma pergunta. Então eu comecei a filmar e a pessoa tava um pouco rindo. Eu acho que tava me testando para ver minha paciência, tem que ter paciência. O que eu tenho tanto para fazer que eu não tenho, tipo assim, não tem 5 minutos aqui, vai doar sangue, é uma coisa séria. Bom, né? A pessoa tem que estar equilibrada. Eu fiquei bravo e comecei a filmar, mas meu cotidiano. Se a mulher estava sorrindo porque é natural dela sorrir, habitualmente, independente da situação. Então, eu julguei, né? Aí liguei o celular e filmei a atendente, acabei filmando o segurança. E reclamei, inclusive falei disso. Falei, demônios comem animais. Eu apaguei esses vídeos, porque a mulher ficou brava. Me expulsou de lá, disse pra eu doar sangue eu tenho que passar na psiquiatria e levar laudo, que é atestando que eu posso ser doador de sangue. Mas minha mãe tá conseguindo os remédios pra mim, risperidon, porque eu tenho esquizofrenia, é leve e é 1 ml por data do risperidon para eu conseguir, né, na medida da capacidade técnica, com a ajuda das ciências, conseguir trabalhar, conseguir usar roupas sem estar tudo escrito, chamando atenção, porque as pessoas, até mesmo eu, interpretei mal muitas vezes nos vídeos. Não expliquei, não expliquei por que eu disse aquilo. Então, especificamente em relação a demônios comem animais, é a filosofia realista. Tem bactérias na minha boca? A civilização humana, a espécie humana adoece, filosoficamente falando, cientificamente, corporalmente. Eu acredito que para as outras espécies animais também. Para o boi e para a vaca convém o melhor, não sofrer, eu já assisti vídeos que me deixaram consciente disso. Bois, vacas, mesmo eu tendo deixado de ser vegano recentemente, bois, vacas, porcos, no momento de assassinatos, por causa da consciência, do medo. Que visualmente eu assisti vídeos e eu percebi que a consciência, até lágrimas escorrendo, desespero. Muitas pessoas têm medo de injeção. Eu não tenho medo da injeção de doar sangue, que eu já até acostumei, mas só que a mulher me expulsou de lá. Disse que eu só posso voltar com um laudo psiquiátrico, mas eu tô tomando os remédios. Para síndrome do pânico também, minha mãe fez videoconsulta e recebeu orientação de psiquiatra para ela poder me ajudar. Porque ela mesma, eu entendi, não confia muito nos outros tratamentos que eu tive. Até ela disse que não tem
que não tem um histórico, não recebeu o diagnóstico assim certinho pelo que aconteceu nas minhas internações. Ela disse que foi muita coisa verbal e realista, né? Existiu, aconteceu comigo. Ela viu meu sofrimento, meu desespero, minha agonia e escolheu me ajudar, me tirar de alguns lugares onde eu estava. Porque ela acredita que ela tem esperança em mim. Eu tô trabalhando muito pouco porque eu me prejudiquei, parei de usar as roupas escritas. Então, na medida do possível, eu tô me esforçando para conseguir manter o pouco que eu tenho. E minha mãe, que com 72 anos, não sei quanto mais ela vai viver. E meu pai, que nunca me pediu ajuda, nunca me trouxe problema. Depois que separou da minha mãe. Ele deixou eu seguir minha vida, ele deixou eu seguir minha vida e ele seguiu a dele. Nunca ligou para o filho, R$10, R$100. Nunca. Ele se vira lá. Se virou, né? Tem a parte da família, as irmãs dele, a sobrinha, os sobrinhos, o parentesco todo lá. Até o esposo da sobrinha dele, para ajudar ele. E ele, assim, ele não ajuda, ele não atrapalha. Ele não ligou, filho, você quer... Antes ele mandava dinheiro, até que uma vez na portaria lá do prédio, chegou um envelope com dinheiro, porque foi assinado no correio, né, na prancheta do correio, no relatório. Só que eu não recebi. Sumiu o envelope com dinheiro. Até a pessoa que trabalhava lá na época trabalha em outro prédio aqui próximo. E ainda é porteiro. Ainda trabalha. Isso eu era adolescente. Ainda trabalhando de porteiro, então já tem acho que uns 30 anos ou mais. Ele trabalhava aqui desde o comecinho, quando era criança. É o Oliveira. Tinha outras pessoas que trabalhavam na portaria, não era só ele, mas dele é o que eu lembro. Até porque ele trabalha próximo ainda. Mas em relação ao meu pai, com dinheiro, depois que aconteceu isso, eu não sei quem foi que recebeu. Não sei mesmo. Fez qualquer assinatura lá na prancheta do correio e o envelope sumiu, né? Meu pai não mandou mais dinheiro, mas nunca me pediu também. Acho que só uma vez que ele comentou, se eu quiser dar alguma ajuda pra ele. Mas depois ele disse que não quer mais. Quando eu expliquei pra ele os problemas que eu tô tendo, síndrome do pânico, depressão, a esquizofrenia. Então ele sabe que eu não tenho perspectiva de me aposentar, de receber aposentadoria. Então ele sabe, assim, realista, ele sabe, ele já deixou claro isso. Que eu tenho grande possibilidade de vir a ser morador de rua. Porque minha mãe tem 72 anos, sem ela eu não acredito que vai ficar complicado se ela falecer, que seja daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu sei que enquanto ela existir, do jeito que ela tiver, ela vai querer me ajudar. Mas biologicamente, fisicamente, as pessoas estão envelhecendo. Outras pessoas da minha família que tem carinho por mim, que eu sei assim, que ela já falou assim,
se você precisar de ajuda, você tem família, tem outras pessoas para te ajudar, não sou só eu. Mas o amor maior, quem mais me ajuda é ela. E eu não sei até que ponto tem pessoas que não toleram nem receber mensagens minhas por WhatsApp, né? Também depende muito do contexto. Eu fiquei mandando muita filosofia mal explicada, né? Que o pensamento básico, mas sem explicar por que eu estava pensando daquele jeito. Até em relação a espiritualidade e a realidade, em relação aos sonhos que eu já tive, eu sonhei até que eu era outra espécie animal que morreu, que alguém cortou a cabeça, e eu sonhei que a cabeça rodando e caindo no chão, e a visão tem alguma relação isso com a alma? Eu acredito que é o histórico que minha alma já foi. Tem algumas coisas que eu consegui entender. Outras coisas não, né? Que eu entendo que não tem possibilidade realista. Eu tenho consciência disso total. O exemplo em relação à minha primeira paixão, que eu sonhei que eu me apaixonei, eu era adolescente. Eu sonhei ganhando beijo na boca dessa pessoa. Só que não tem, nunca aconteceu e não vai acontecer. Isso é só um exemplo, assim, em relação ao sonho do que o que tem relação realmente com a realidade e o que basicamente assim nunca aconteceu, não vai acontecer, mas por que eu sonhei? Eu tive outro sonho com essa pessoa, que é uma pessoa que eu me apaixonei quando era adolescente, foi minha primeira paixão. Depois eu tive outros, aí tive outras paixões, né? Eu tive namoradas que eu beijei na boca, mas aquela primeira paixão não. Por que eu sonhei isso? Tiveram alguns sonhos que tiveram realmente relação. Né? O meu pai com a Caravan. E o meu pai eu já sonhei assim no sonho, entendi ele não dando muita atenção pra mim. Assim, deixando eu viver minha vida. Porque eu entendi que ele é inteligente, ele entende a realidade, ele estudou, se formou técnico em desenho mecânico, só que em projetos mecânicos. Só que ele não deu continuidade na atualização, porque atualmente técnicos que fizeram curso similar a ele fez no passado, com a tecnologia atual, usam aplicativos, usam notebook com softwares pra, do, no segmento, né? Ele não se atualizou. Eu acredito que ele sabe do jeito que ele aprendeu quando ele fez o curso já faz quase 50 anos. Similar eu comecei os estudos, eu era bom, ótimo aluno no Colégio Santana. Depois que eu aprendi masturbação, para que me ensinaram essas coisas? Isso eu comecei a praticar, repeti de ano, a quinta série. Eu não perdi a oportunidade, era 10 vezes por dia, 15. Quando eu era criança era. Adolescente.
pornografias, prostituição que eu me envolvi. Relacionamentos, eu entendo assim, ó. Se permitiram, tem que se dar o respeito. Eu sempre fui solteiro. Eu tive relacionamentos assim, namoradas, mas oficialmente assim, eu não me casei em cartório, em igreja. Então eu namorava, mas eu não era casado. Com minha condição para preencher um relatório não era colocar casado, solteiro. Numa ficha para emprego, por exemplo. Para conseguir um financiamento de um veículo, preencher o relatório lá. Qual a condição? Casado, solteiro? Oficialmente é solteiro, né? Perante a justiça, um exemplo. Num documento de identidade. É que não tem essa condição casado, solteiro. Mas oficialmente, né, que vai valer, né? Que o namoro é pra depois casar, né? Se as pessoas conseguirem respeito, principalmente, né? E sentirem motivação, vontade de viver, ter condições de viver, ter consciência para colocar uma criança no mundo, da condição financeira, porque somos reféns do capitalismo. Nascer na pobreza, recebendo auxílio do governo, é muito pouco. As crianças vão depender do quê? Depender de coisas do governo, que são realistas mesmo. A maioria de má qualidade. O Hospital do Mandaqui aqui, eu já entendi que ele é um dos melhores. O Hospital das Clínicas, melhor ainda. Tem melhor como? Tem mais estrutura, tecnologia para cuidar das pessoas, né? Eu já fiz até ressonância magnética na região da cabeça. Eu deitado, eu entrei parcialmente dentro de uma máquina lá no Hospital das Clínicas e foi diagnosticado que ok, é normal, sem problema. Então eu entendi que é um privilégio meu de ter essa saúde, né? Eu fui internado no Hospital das Clínicas na psiquiatria. Fiquei lá, eu lembro que 1, 2 ou 3 dias. Quando médicos foram conversar comigo, a equipe médica, eu falei que eu estava tomando muitos remédios. Eu lembro que eu expliquei o nome dos remédios, deixei claro a entender por que eu estava buscando aqueles remédios. Eu queria disposição, eu queria substituir a cocaína. Mas só que o corpo precisa descansar. As pessoas que costumam ficar cheirando, usando cocaína, não costumam respeitar muito o tempo de descanso natural assim que o corpo está pedindo. Dormir. Pode ser a desculpa que for. Falar, mas a rotina de trabalho é muito puxada, é para dar um grau. Tem que ficar alerta. Mas eu não consegui me dar bem com isso. Eu entendi por que é considerado droga, porque muitas pessoas não sabem lidar com isso. Não tem essa de, foi um pouquinho, uma vez, depois no outro plantão, no outro de ronda, seja do que for, de segurança. As pessoas não ficam se expondo, eu cheiro, eu não sei o que, eu tomo termogênico pré-treino. Eu falei, eu já tomei, né? Só que as pessoas não ficam se expondo assim, que tomam, né?
Eu costumo usar até do mais forte pré-treino. Os comprimidos lá que, vixe, quase intragável. Costumam causar até ânsia de vômito. Mas, né, precisa descansar, precisa respeitar a biologia do corpo. Isso para todas as espécies animais. Por isso que eu fui vegano tanto tempo e pretendo voltar a ser vegano. E continuar sendo. Posso me inventar a desculpa que for. Já pensei até assim, só se eu ficar bem de condição financeira e poder comprar linguiça vegana, atualmente eu tenho, mas eu tenho pouco. Tenho um pouco guardado, que se minha mãe faltar, não vai dar para um mês. Né? Quem é outra pessoa que vai me ajudar? Minha irmã também não tem condições, meu pai não tem condições. Os trabalhos que eu tinha, eu não estou tendo mais a frequência que tinha, porque eu me prejudiquei. Tem que respeitar. Nós somos reféns do capitalismo. Tem que agir de acordo com a realidade. Não tem que querer ser diferente e esperar que as pessoas aceitem. Porque vai individualmente. Tem pessoas que aceitaram, que me respeitam, que continuam me ajudando profissionalmente, mas tem pessoas que não querem saber mais. Não tem desculpa. Eu tentei apagar todos os vídeos, né, do YouTube, do meu Facebook, que eu entendo que eu expus alguém que não queria exposição na filmagem. Consegui apagar lá da recepção lá do Hospital do Mandaki quando eu fui doar sangue, que depois eu fui expulso de lá, né, pela médica. Só que eu não sei se eu vou poder voltar a doar sangue. E apaguei de outras pessoas também, em outras situações. Lá no centro, uma vez eu entendi que um morador de rua, eu fui expulso de uma calçada. Eu desci do ônibus, cansado das pernas. Eu tava com o meu banco, levava o banco para as vistorias para poder sentar para esperar o ônibus, principalmente. Ficar meia hora em pé, não, né? Ficar em pé nas vistorias. Só que eu levava banco. Eu desci do ônibus, coloquei na calçada, sentei, nem vi. Pra mim ali estava perto do ponto de ônibus. Depois de um tempo veio uma pessoa que eu entendi da segurança de um hotel e explicou que eu estava sentado em frente à saída e entrada de veículos para eu me retirar dali. Eu fiquei bravo e comecei a filmar. Que eu entendi que eu estava só cansado das pernas, descansando, e eu falei assim: se precisar eu vou sair. Só que na minha cabeça, se vier um carro eu saio rapidinho, só descansando. Mas eu não expliquei isso pra pessoa. A pessoa ficou coçando a cabeça assim. Aí eu pensei, vixe, será que vai querer me bater? E comecei a filmar. A pessoa, não sei se a pessoa não me bateu porque eu comecei a filmar ou não ia bater mesmo. Só queria que eu saísse ali da frente, mesmo que não tivesse vindo o carro. Eu só tava cansado, descansando as pernas. Vixe, tinha feito vistoria. Mas depois, a consequência disso, o que eu tive que andar, eu cansei muito mais as pernas. Porque o que aconteceu? Eu saí dali bravo, que a pessoa ficou lá esperando. Não, você vai sair agora. Não é quando vier carro. Peguei o banquinho e saí. E saí bravo e continuei filmando e fiquei falando. Fiquei bravo, acho que até xingando.
falando, por isso que tem que andar de blindado, que eles são folgados, né? Eu acho que tinha que ser cordial, falar assim, por gentileza mesmo, só eu trabalho ali, sai daí, porque eu preciso que você saia mesmo, porque senão não tem que ficar esperando você sair. É enquanto. Não é quando vier carro, é porque é a entrada mesmo, é a regra. Pode sentar ali, ó. Só um pouco mais pra lá. A pessoa não teve essa paciência, a pessoa ficou brava, pensei, vixi, será que vai me bater? Comecei a filmar. Mas já foi, né? Aí eu atravessei a rua, fui pro outro lado, era uma praça. Continuei filmando. Olhei pro lado, virei a câmera também. Quando eu virei, era um morador de rua. Aí ele falou, o que você tá filmando? Não sei o que. Já começou a vir pra cima, eu me afastei, mas continuei filmando. Não sabia o que ele ia fazer, que ele ia. Porque ele continuou vindo e ficou me seguindo, indo atrás de mim. Eu continuei filmando. Mas ele não conseguiu me alcançar, tentou, disfarçou, acho que ficou se escondendo e indo atrás de mim. Depois, um quarteirão pra frente lá, ele tentou avançar em mim. Eu continuava filmando, ele tipo surgiu, acho que estava atrás de um carro escondido. Eu fui mais e continuei filmando, fugi mais. Eu lembro que eu fugi até o Vale do Anhangabaú. Só sentei de novo lá. E tinha feito vistoria, tava cansado. Começou em frente ao hotel, que eu só queria descansar um pouco as pernas. Só que eu não entendi, pô, só sair daqui e sentar ali. Alguns metros. Eu falei pra pessoa, não, quando precisar eu saio. E continuei sentado, tipo, na minha cabeça, eu não expliquei. Quando vier um carro. Eu acho que eu falei sim. Eu falei, quando vier um carro eu saio. A pessoa, em vez de ter a paciência e explicar, mas por gentileza, só levante e sente um pouco mais pra lá. Só saia da frente, porque é minha obrigação, eu trabalho ali. A pessoa ficou fazendo assim, eu entendi que brava, achando que eu era folgado. Eu peguei o telefone e comecei a filmar. Pensei, vai me bater. Será que vai me bater? Mas não bateu. Só que depois o morador de rua começou a vir pra cima de mim, porque eu tava filmando. Porque quando eu virei pra olhar pro lado, eu virei o telefone e também filmou ele. Ele já começou a vir pra cima. Eu comecei a fugir e não parei de filmar, né? Não sei se foi o, o segurança lá que mandou ele ir atrás de mim, não sei. Acho que não. Acho que porque ficou bravo quando eu virei e filmei ele também. Mas eu virei pra ver e filmei ele também. Virei a mão também. Ele começou a falar alguma coisa, quando eu virei, ele ficou bravo, tá filmando, não quer, não sei o que. E é perigoso já ouvir falar de gangue da navalha lá no centro. Por que ele começou a ir atrás de mim? O que ele queria chegar perto de mim? Ele chegou perto, não sei o que assim, vamos trocar uma ideia pertinho. Eu fugi, que? Eu não sou doido, né, de confiar. Naquela região do centro ali tem um monte de gente doida. Cracolândia. Eu apaguei o vídeo também. Disso daí. Porque ele ficou bravo que eu tava expondo ele, eu apaguei do Facebook. Onde eu encontrei, eu apaguei. Do YouTube, apaguei.
Acho que se eu sair, for lá na região do centro ele me ver, eu acho que ele vai lembrar de mim, mas eu provavelmente não vou lembrar dele, né? Mas é uma região perigosa, sim. Lá na região do centro da cidade de São Paulo, por causa de violência, vixe. Não só lá, né? No Terminal Santana eu fui espancado por defender maconha e não soube. Eu fiquei com medo quando eu vi a arma, eu fiquei apavorado. Comecei a filmar. A pessoa chegou perto de mim. Mas o que que você tá fazendo? E, e mexeu a roupa assim, mostrou a arma. Eu fiquei com medo e comecei a filmar. Será que eu pensei, será que vai atirar em mim, velho? Mas assim, eu tive essa sensação, não pensei exatamente isso, mas fiquei com medo. A reação que eu tinha era medo, começar a filmar. Só que muitas pessoas. Teve outro caso que eu apaguei também, que eu fui trabalhar lá no Morumbi, sentei perto da entrada do lugar onde eu ia, assim, perto uns 30 metros, 40 metros. Sentei no banquinho que eu carregava para fumar maconha antes de ir trabalhar. Veio um carro com segurança da região e encostou do meu lado. Estacionou do meu lado, não encostou, né? Estacionou do meu lado. Eu fiquei com medo, comecei a filmar. E falei, mas do jeito que eu falei parecendo, acho que parecendo folgado, né? Não uma pessoa com medo. Mas era a minha reação quando eu sentia medo. Tipo, pensando assim, por que veio estacionar do meu lado? Eu não sou bandido. Assim, dava pra ver de longe que eu tava sentado fumando. Ué, pra quê, né? Parar um carro de segurança do lado, eu fiquei nervoso. E com medo, né? Minha reação nervosa e com medo foi pegar o telefone, tudo era pegar o telefone e filmar. Na época, né, eu tava fazendo vídeos no Anhangabaú, eu tava assim, uau, que legal fazer vídeos, colocar no YouTube. E fazendo muitos mesmo. 20, 30 por data, acredito que eu cheguei a fazer. Curtos, um pouco mais longos, do meu cotidiano, tudo eu queria filmar. Ah, meu dia a dia é assim. Ó, o que tá acontecendo. Algumas coisas eu apaguei, por medo. Muitas coisas assim, dizendo demônios comem animais. Eu já expliquei nesse vídeo. É porque filosoficamente, realista, tem bactérias na boca. E envelhecemos. No planeta existem muitas doenças, problemas de saúde, problemas que eu já vi vídeos, assisti na TV, vi na internet. Eu gosto muito de usar a internet no smartphone. Eu vi vídeos que, vixe, eu imaginei vendo o vídeo assim, tentei ter noção um pouco do sofrimento daquelas pessoas, mas muito sofrimento. Mesmo que a pessoa não esteja sofrendo, se sentindo tão mal, mas pessoas morando em lugares até em tábuas sobre regiões alagadas. Morando lá nos Estados Unidos também, morando nas ruas, em barracas, usando drogas. Caso até de uma pessoa que pulou de um prédio e se matou. Houve depoimento. Pessoas que se dispuseram a ir lá nesses lugares e fazer documentários. Tem muitas visualizações na internet desses documentários. Realistas, pessoas que foram lá e começaram a filmar. Eu filmei aqui em São Paulo e deu no que deu. Até apanhei por isso também, né? E por defender maconha. Porque filmei, que eu tava com medo.
E criei coragem para mostrar meu cotidiano que estava acontecendo. Mas apaguei alguns vídeos do YouTube. Tem alguns no Facebook disso. Que mostra até a pessoa que chegou perto de mim com a arma e depois me espancou. Não que isso vá. Eu não espero reparação. Eu não fui na polícia, não denunciei. Minha mãe falou que minha irmã denunciou, ligou lá não. Mas eu não denunciei. Só através do vídeo que eu fiz e publiquei no YouTube, né? Tá no Facebook, do YouTube eu apaguei. Mas eu não fui atrás de indenização, de punição. Eu entendi assim, realista, eu acredito 100% que é polícia, né? Polícia paisana. Eu não fui atrás pra prejudicar, não fui em delegacia, mesmo que isso prejudique, né? Mas eu deixei só nos vídeos que eu publiquei mesmo. Se eu quisesse ter ido em delegacia, eu teria ido, né? Denunciar o vídeo, mostrar o vídeo, né? Os vídeos. Que tinha até machucado por dentro da minha boca. Mas eu não sou a favor de violência. Ah, não sou a favor de violência e como carnes. Deixei de ser vegano, tenho o hábito de comer carnes. Comi mortadela hoje, com queijo e pão. E pães, né? Mas não era vegano. Eu pensei já, só se eu ganhar na Mega Sena que eu vou voltar a ser vegano, né? Porque tem bactérias na minha boca, se eu vou morrer de qualquer jeito, mas isso é cair em tentação, né? Tem na religião católica tem na oração, não nos deixais cair em tentações, mas livrar-nos do mal, amém. Tentações, né? Porque o boi, a vaca, o porco, a galinha tem sentimentos. Nos vídeos que eu já assisti na internet, o pavor, eu já vi lágrima escorrendo em vídeo de boi, vaca, o desespero no momento dos assassinatos, a agonia. Acredito similar as pessoas têm medo até muitas de injeção. Pavor. O que é uma injeção perto de uma facada, né? Sem anestesia. Então, filosoficamente, tem muita coisa para melhorar, né? Para a civilização humana se conscientizar e praticar o bem. Essa é a filosofia realista. É a realidade que não tem como, depende de opinião. Porque eu falei, demônios comem animais, não é querendo ofender alguém, porque eu também comi mortadela hoje. Tem bactérias na minha boca. Então eu tô comendo animais o tempo todo. Ah, mas por que dizer isso? Porque a natureza, por que a natureza nos cobra assim? Ah, tem bactérias na boca, envelhecemos. Na civilização humana no geral, eu faço parte. Envelhecemos, muitas pessoas já morreram, sofreram, muitas pessoas agonizam diariamente porque não tem onde morar. Ah, por que agoniza? Tem pessoas que não, né? Visualmente assistindo os vídeos, tem pessoas que estão há anos nas ruas. E muitas não são usuárias de drogas. Gostam de beber um café, gostam de um conforto, gostam de comer alguma coisa gostosa, mas só que a maioria não tem saúde dentária. Dificuldade até para comer alguma coisa, e eu sei um pouco do que é isso, porque eu fui no dentista recente, na dentista, a doutora Marta Castilho,
Eu não tenho o dente ali, mas os outros estão em ótimas condições. Foram tratados. Se eu não tivesse deixado de tirar, quando a dentista falou, vamos tirar, eu tava com dor, eu falei, vamos, deixei. Mas eu não entendi que efetivamente tinha tratamento, assim, é melhor procurar ajuda particular do que deixar arrancar na rede pública. Eu não pensei assim, deixei arrancar. Tava com dor na hora, a dor não parava, mas era fazer tratamento de canal e restauração, né? Eu não sou especialista, eu deixei. A doutora não explicou pra mim. Assim, você pode ir na rede particular e fazer um tratamento de canal restauração, ou se for aqui na rede pública, vamos arrancar. Ela só falou, vamos arrancar. Ela não explicou. Não ajudou eu a me conscientizar disso, né? Você não tem parente para te ajudar, você tem trabalho, você tem condição para pagar, então vá tratar e restaurar, que vai ser melhor para você. Ela não explicou isso. Mas já foi, né? Em relação às cirurgias para miopias que foram feitas nos meus olhos, nesse olho é o esquerdo, eu entendo assim que começou a voltar um pouquinho a miopia, mas eu devo ter um 0,10, acredito. Não mais que isso. No olho direito, a doutora disse que deixaria 1 grau de miopia para depois dos 40 não ter problema de vista cansada. Se eu pudesse voltar no tempo, eu diria para ela, não, eu quero que corrija 100% na capacidade técnica, o máximo possível, para ter a visão e não precisar, se tiver vista cansada depois, eu já entendi, mas eu prefiro corrigir, porque eu tenho essa dificuldade um pouco no olho direito. Acredito que não ficou 1 grau, ficou no máximo um 0,30, 0,40. Não duvido que 0,50. Mas 1 grau acredito que não. Mas eu pretendo ir no oftalmologista, ou na oftalmologista, doutora René Cristina Rixi, que não sei se eu vou passar lá em consulta com ela, mas ela é maravilhosa, assim, capacidade técnica dela. Mas eu teria dito que para corrigir o máximo na capacidade técnica, deixar eu com a vista perfeita, não deixar 1 grau de miopia para não ter problema de vista cansada, porque eu acredito que eu não tô tendo problema de vista cansada. Ela disse que é dificuldade para enxergar de perto, mas eu não sei se eu não tô tendo por causa dela ou não teria mesmo. Então eu escolheria, porque a máquina tem capacidade disso. Precisa do auxílio da oftalmologista ou do oftalmologista, porque precisa, depois que a máquina corta a película, que precisa ficar com o olho aberto, então a pessoa profissional precisa ter até a capacidade de entender psicologicamente, por isso que as consultas têm que ser também bem feitas, para identificar a capacidade da pessoa não se desesperar no momento da cirurgia. Não vai qualquer pessoa ir descobrir lá na mesa, lá deitado lá na máquina, na hora que for cortar, se a pessoa vai se desesperar. Precisa identificar isso antes, né? Por isso que não é qualquer pessoa que pode ir, eu acredito que é isso. A máquina, ela tem a capacidade até de fazer a correção se tiver algum movimento.
no olho no momento da cirurgia. Mas é melhor não, né? É melhor fazer o que a oftalmologista doutora Reiner Cristina Hicks, ela me orientou. Olhar em tal lugar. Manter a visão ali. Durante todo o procedimento até terminar. O máximo possível, manter a visão ali. Ok? Ok. Eu me concentrei nisso e mesmo quando tava o laser, a máquina cortando a película, a oftalmologista pegou uma pinça, levantou a película do olho, nos dois olhos, em duas cirurgias diferentes, em datas diferentes. Foi individual. Foi um lado de uma vez e o outro lado de outra vez. Não lembro qual que foi primeiro, direita ou esquerda. Mas depois que ela levantou a película, o laser queimou e eu senti o cheiro. Queimou para fazer o desgaste necessário, porque é uma deformidade no olho que causa a miopia. O laser corrigiu de acordo com a programação, né? É um sistema uau! Só que para deixar 1 grau de miopia no olho direito, eu acredito que não ficou meio grau. Então, melhor para mim, né? Mas mesmo assim eu pretendo corrigir com lente de contato, ou eu pretendo ter óculos enquanto não tiver lente de contato. Depois, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou comprar lente de contato, né? Mas ter um óculos. Então preciso ir oftalmologista, em oftalmologista e na ótica. Esperar trabalhar mais, juntar mais dinheiro. Eu tenho dinheiro guardado, mas não quero gastar. Minha mãe já ofereceu, mas não vou aceitar ela pagar, né? Porque já me ajuda tanto, trabalha tanto. Vou tentar ir pelo menos isso público, né? Não sei onde é que tem o hospital do Mandaki, eu não sei se tem. O ideal é em todos os hospitais ter, né? Oftalmologista, dentista. E ter atendimentos, mas só que precisa do quê, ó? Precisa ter a carga horária compatível, dentista trabalhar 6 horas. 6 horas com intervalos e ganhar bem. Ou sem intervalo, se quiser, né? Se tiver essa capacidade. Mas ganhar bem como? Com imposto. Mas imposto já é tão caro. E gastam tanto com militarismo, com repressão. Mas é porque precisa mesmo. Porque tem muita gente desesperada que parte por crime. O crime realista, né? Vender armas, mesmo que não roube, não assalte, vender armas. Ou vender drogas. Pra quê? Porque somos reféns do capitalismo. Então gasto tanto com isso que o imposto já é tão caro e sobra tão pouco para fazer o bem. Para melhorar hospitais, o Hospital do Mandaki tem tanta área para fazer área construída, mas tem árvores a tirar, né? Mas tem esse conceito de mas e a preservação do meio ambiente, o aquecimento global? Trocar as árvores por áreas construídas para ajudar nesse sentido. Então o teto precisa ser de tal cor, precisa ter placas de captação de energia solar para melhorar a poluição, para o que quer que seja. Aplicar tecnologia mesmo. Mas tudo isso é caro, e por isso que precisamos. Mas isso o mundo todo ter consciência
e trabalharmos grátis para ter tudo bem grátis na capacidade técnica, até chegar no patamar de ter Lamborghini e Ferrari para quem quiser. Construir prédios, onde for melhor construir prédios, para as pessoas morarem. Ter controle de natalidade para não ser, oba, vamos procriar. Mas tá tão ruim, não é assim. Tem tantas pessoas já precisando que vivem na pobreza que precisa ter um controle de natalidade rigoroso para colocar em ordem o que tem para depois vir mais com, né? Continuar vindo sempre, mas com organização. Pessoas que somos reféns do capitalismo, pessoas que têm condições de pagar a escola, pagar babá, pagar o que for preciso, sem miséria. Lógico, terem direito de terem crianças, procriarem o quanto quiserem, né? Que tiverem condições de pagar. E quem não tem? Quem não tem, a realidade, pelo que eu entendo assim, não vai ser prioridade para procriar. Então, ter nos hospitais, terem atendimentos, vasectomias, o que for preciso, sim, remédios para as mulheres ou procedimentos que já existem, né, para o bem, para isso. A realidade é essa. E trabalharmos para ter o que comer, ter onde dormir, conforto, né? Progressivamente o melhor para todo mundo. As pessoas não têm onde morar, muitas. É um sofrimento tremendo construir prédios, buscar recursos. É mais fácil, vai ser mais fácil um país que seja o Brasil e outros, né? O país individualmente implementar um sistema desse, buscar recursos dentro do país, fazer exploração para construir prédios e para encontrar riquezas e para construir zoológicos e plantações organizadas e sistemas que substituem plantas nas cidades para evitar aquecimento global. Isso vai ter que ser nos tetos, tem que ser nos tetos. Também, né? Porque tudo influencia a reflexão de luz, retenção de calor, liberação de umidade na atmosfera. Vai demorar, né, para a humanidade controlar os elementos. Ter os sistemas para produzirem energia nos melhores lugares para implementar esses sistemas. Melhor é placa de captação solar, mas é muito caro, não ter essa preocupação mais, mas é muito caro. Trabalharmos grátis para ter tudo bem grátis na capacidade técnica, também para isso. Ser sem miséria, onde precisar. Onde tem desertos vai ser melhor, então construir cidades, construir plantações organizadas, mas vai precisar fazer tubulação para levar água para esses lugares, que seja. Ao invés de... Mas isso é complexo, é complicado, né? Não é fácil. Onde já tem estradas, a engenharia ser usada o melhor possível para quê? As engenharias, né, e toda a tecnologia que vão ser, mesmo assim você acredita que com planejamento, né, para não atrapalhar o trânsito, né, na medida do possível. Mas onde tem as estradas principais, construir vias férreas. Vias férreas para cargas, materiais e para pessoas também. Para ter um sistema similar do metrô, que seja. Não sei quanto que vai ser a tarifa, mas para parar de cidade em cidade.
Como que vai fazer isso sem desapropriar? Sem, tem que ser onde já tem estradas. Ah, mas para implementar um sistema desse, se não for trabalharmos grátis, para ter tudo bem grátis na capacidade técnica, não vai ter a curto prazo. Curto prazo, assim, eu acredito que assim, em algumas gerações. As pessoas precisam ter consciência e focar nisso, porque senão nunca vão ter recursos. Quem é que vai fazer? Ah, vai ter que dar para outro país, depois explorar as tarifas, explorar pedágios. Vai ter que dar concessão para outro país, um exemplo, para a China, para os Estados Unidos. Ah, para explorar a Amazônia. Então, tudo vai ter burocracia, vai ter empecilhos, dificuldades, porque esse é o sistema capitalista, com impostos. Ah, como que vai pagar os salários das pessoas que têm mais competência, capacidade técnica e física para implementar tudo bem na capacidade técnica o mais rápido possível? São as pessoas que, a maioria, são pessoas que prestaram concursos e trabalham para o sistema de impostos. Como é que vai pagar essas pessoas se não cobrar impostos? Ah, com explorações da Amazônia, do Pantanal, fazer o melhor possível, plantações organizadas, áreas construídas para substituir as plantas para não ter impacto ambiental, liberar vapor d'água na atmosfera, não ter as placas para captação e produção de energia solar, lajes da cor que for melhor ser, para obtenção reflexo de calor. Tudo essas coisas já existem, mas para implementar tudo é caro. Se não buscar esses recursos para pagar essas pessoas, e vai sobrar muito para muitos mais investimentos, mas se for para pagar, vai continuar sendo o capitalismo. Acredito que o dinheiro vai existir por muito tempo ainda, então basicamente é assim. Mas para obter recursos, para ter tudo bem grátis na capacidade técnica, o básico cada vez mais para a população que é carente, que precisa, que não tem onde dormir, conforto, não tem onde comer, seja uma pessoa vegana numa condição dessa. É difícil, né? Porque não tem. Isso foi um questionamento meu lá na doação, no posto de doação de sangue. Cobrei. Cadê os lanches veganos, né? Mas não tinha, realmente não tinha, não se importaram com isso. Então vai ser difícil, né? Complexo para implementar tudo bem grátis na capacidade técnica, mesmo que seja o Brasil o primeiro país a começar um sistema assim, para ajudar realmente a população que precisa construir prédios. Enquanto precisar construir prédios, onde for melhor construir prédios, para toda a população poder morar em prédios em lugares melhores do que morar em favela. Ah, mas vamos comer o quê? Ter alimentação também. Ah, e para abastecer? Produzir para abastecer. Vagas de empregos não vão faltar. Quem não for ajudar muito, que for varrer um chão de vez em quando, menos mal, né? Ah, não vai precisar sair para roubar para fazer um rolê de moto, para fumar um baseado, para comer uma comida vegana, né? Isso só se tem um exemplo, né? Ah, não vai precisar sair com risco de cometer latrocínios, com disposição para, se precisar atirar, né? Para roubar, não importa para quê, né?
porque se tiver carros para quem quiser dirigir carros, transporte público grátis para quem quiser ir de transporte público, quem quiser ir no parque ter bicicleta, patins, patinete e grátis para poder usar. Realmente trabalharmos para ser tudo bem grátis na capacidade técnica. Isso é filosoficamente a realidade melhor. Mas para acontecer, né, não vai ser fácil. Eu não duvido que o Brasil seja o primeiro país a implementar esse sistema, mas acho muito difícil atualmente. A realidade está longe disso, infelizmente. Ainda existem guerras, né? As pessoas envolvidas com impostos, muitas são. A importância é enriquecer cada vez mais, fazendo o bem ou o mal. Infelizmente é isso. Se tiver o melhor para todo mundo grátis, né? Quem quiser ir pra praia, então precisa construir um monte de predinhos lá. Vai precisar explorar florestas, coletar animais, fazer zoológicos, o que for preciso pro bem, para construir predinhos, porque a galera vai querer ir, né? De vez em quando vão querer ir. Mas vão precisar voltar para trabalhar. Voltar para os trabalhos, sim. Mas vão continuar trabalhando grátis, né? Para ter o que quiserem grátis, se quiserem passear. Tudo organizado, né? Porque já existem sistemas para organizar tão bem essas coisas. Mas sem ter escravidão, sem ter trabalhar porque não dá nem para comer se for comer fora. Se não for o básico feito em casa, né? Mas em casa precisa pagar aluguel, um salário mínimo. Se for pagar aluguel, comprar alimentação pro mês todo, pasta de dente, papel higiênico, é difícil, não entendo uma pessoa ter condições. Fica difícil, né? Aqui na cidade de São Paulo, um aluguel, R$ 1.000. Eu acho que é difícil pagar R$ 500, eu acho que é impossível. Só se for para morar num cômodo só. E onde é que tem isso? Favela, né? E quem não tem nem pra isso, mora na rua, né? Pra isso acabar, só algum país começar a fazer isso e ser exemplo pro mundo, né? Mas para isso acontecer, um país significativo, né? Mas o controle de natalidade vai ser fundamental, vai mesmo. As pessoas pararem de nascer na miséria, né? Ou as pessoas que ficaram na miséria por questão de idade, de família, de saúde, terem ajuda, né? Terem onde morar, que seja uma kitnet, se tiver condição de, mesmo que precisar de remédios, ter remédios. Morar só, poder ir no mercado as coisas serem grátis. E para repor a mercadoria grátis. Mas quem vai trabalhar para repor a mercadoria vai trabalhar grátis. O que puder aumentar as produções para abastecer cada vez mais, atender as necessidades para todos os segmentos. As necessidades para construir, fazer áreas construídas e tecnologia também. O Brasil acredito assim,
realista, a filosofia realista é um excelente país para começar nesse sistema, com esse procedimento. Porque tem recursos físicos e materiais, biológicos e materiais, né? Mas para implementar esse sistema, as pessoas que têm mais capacidade técnica e biológica, que estudaram muito, passaram em concursos, entraram para o sistema público, têm capacidade de coronel, de deputado, senador. As pessoas fazem o que tem que fazer, mesmo que não seja para o bem, para manterem os cargos, mesmo que algumas coisas filosoficamente sejam errado, para se manterem nos cargos, para se manter a família, para pagarem, para crianças estudarem, para passarem em concursos, para fazerem coisas erradas filosoficamente, para se manterem nos cargos. É sobrevivência. Enquanto isso, as melhores substituições veganas para carnes. Existe carne artificial que cresce em máquina também. As melhores possibilidades são caras. Não tem para a população. Não precisa matar um boi, uma vaca. Pois é. Já existem carnes artificiais, existe tecnologia. Basicamente é isso. Esse vídeo já ficou longo, já ficou quase um livro, né? Mas é mais um pouco da minha realidade.